Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura, o podcast de cultura pop, cultura de massas, acontecimentos, assuntos aleatórios da internet, tecnologia, de tudo que a gente já falou aqui. A gente tava fazendo um balancinho antes do programa, muito louco, assim, de quantidade de temas que a gente já falou aqui, né? Então, e o tema de hoje também é um tema diferente, né, que a gente vai tratar. Só que antes de fazer qualquer coisa, eu vou dar esse anúncio maravilhoso que a gente tá todo mundo junto. Hoje são 4 pessoas. Esses aplausos vocês conseguem ouvir de 4 microfones diferentes. E todos os microfones são bons. É, todos os microfones são iguais. E a gente tá num setup monstro aqui, muito louco, né? A gente, porventura de algumas atividades aqui, a gente tá todo mundo junto, né? Apesar da diferença dos estados e pá. Mas a gente vai estar gravando aqui o podcast todo mundo junto hoje. Bem, muito bem, vamos lá, né? Antes de passar para o tema, de fato, eu vou dar aqui alguns recados simples, né? Primeiro, pedir para você dar like nesse vídeo ou nessa transmissão ao vivo, né? Pode ser que você esteja assistindo pela Rádio Causa Operária, ou esteja assistindo pela COTV, ou esteja assistindo depois na COTV o vídeo que vai ser gerado aí. Então deixa o like em todos os lugares que você achar isso aqui, ajuda a gente a ranquear aí no YouTube, nas plataformas, né? Aproveitar que a gente tem que ter medo, né? Porque caçaram aí já os caras do Terça Livre, então deles pra gente a coisa tá ficando perto. Apesar de que tem uns doidos aí que acham que não tem influência nenhuma, que tem nada a ver, que estão aí batendo palma, assim, sabe? Felizão que o YouTube passou a faca neles, eu não fico muito feliz, não. Eu, como apresentador de programa no YouTube, não fico nem um pouquinho feliz. Eu só vejo aquele meme da morte, assim, batendo numa portinha. É pra ser COTV. Eu fico com o cu na mão. Eu falo, mano, os caras não acham que é ruim, velho. Parece até sacanagem. Parece assim que parece que eles têm um complô, né? Que eles vão esperar caçar a gente, aí eles vão ficar contra, né? Porque tipo assim, não, agora caçou eles, a gente conseguiu o nosso interesse aqui, agora vamos ficar contra porque eles vão vir pra gente agora. Mas bem, né? Se você puder ajudar a gente aí a não se dar mal, deixa o like nesse vídeo, né? Se inscreve nos canais aqui da rede Causa Operária de Comunicações, né? Chique. Nem sei se esse nome existe mesmo, mas você pode se inscrever aí na Rádio Causa Operária, na Causa Operária TV, né, para ajudar a gente a chegar aqui na COTV. A gente tá precisando chegar aos 100 mil inscritos, então contribui com a gente, né, se inscreva no nosso canal. 100 mil inscritos é uma marca de reconhecimento do criador de conteúdo aqui do YouTube, né, você ganha aquela plaquinha de prata maravilhosa que é um sonho de consumo, você olha assim, você fala, nossa senhora, agora eu sou um criador de conteúdo de verdade, reconhecido pela plataforma. E eu acho que é até um bom exemplo em cima desse problema do Terça Livre, né? É os companheiros lembrar de acessar o cotv.com.br. Exatamente. E já ativar o sininho de notificações, porque se aqui sumir, lá continua existindo. Lá continua. Exato. Então vamos nos se assegurar aqui que a gente sobrevive, né? Porque a imprensa operária não pode parar, diferente do que esses tapados aí acham que nada vai acontecer. A gente tem que estar sempre de olho, né? Muito bem, por último, né, vou pedir para você ser membro aqui da Causa Operária TV. Com apenas aí R$8 ao mês você ganha uma série de regalias especiais aqui na Causa Operária TV, como os recursos secretos de chat aí, você pode mandar suas figurinhas, fazer spam. Eu não sei se tem figurinha com nenhum de nós aqui, porque a gente nunca aparece de rosto, né? Quer dizer, o Arthur aparece. Eu apareço também. O Mafra também aparece, começou a aparecer. Só eu não apareço de rosto aqui. Mas bem, aí se tiver as figurinhas lá, o pessoal pode ficar spamando no chat, né? No Música de Classe eu falo que pode pôr a cara do Henrique, fazer spam com a cara do Henrique aí, que todo mundo ama o Henrique nesse canal. E quando a gente tiver 100 mil inscritos, vai ter a revelação do rosto do Kaká também, né? Não, mas todo Face especial, face review. Face review. Pô. Não, mas um dia vai ter. Depois da pandemia é o sonho, assim, da gente fazer um Procultura com plateia ao vivo e tal. Quem sabe numa universidade de férias. Mas eu penso numa sem universidade de férias mesmo, tá coronavírus. ligado? Verdade, interessante. Penso fazendo um Procultura com plateia bonitão, assim, a gente falando, sendo engraçado, o pessoal rindo e tal. Esperamos gostando nós. demais. Gostamos nós, né? Bate plateia. Né? Plateia assim. Vai ficar alguém assim com a plaquinha, né? Aplausos. É o Stalin, né? É o sininho do aplauso do Vai ser o Stalin. primeiro, não tem só 4 pessoas aplaudindo. Então, mas vamos lá, né?
Bem, o tema de hoje, né, que a gente escolheu, um tema bem heterodoxo aqui pra tratar, né? A gente vai falar, né, que esse tema a gente ia fazer na semana passada, mas o caso da GameStop motivou que a gente fizesse naquela semana, porque ia ficar frio e de fato ficou frio. A coisa mudou muito de lá pra cá. Eu, inclusive, tenho pego umas novidades lá no R Wall Street Bets. Eu vi que eles se deram mal, porque as ações desvalorizaram brutalmente, justamente como eu imaginava, porque eles bloquearam de comprar, né? Eles começaram um movimento pra segurar as ações. Então, tipo... ao invés, como não podia comprar, a ideia deles era manter, mas não ia dar certo, claro. Acabou que quem tinha ação aí valendo mais de $300, agora tá com umas ações que custam $80. Tal. Muita gente perdeu muito dinheiro aí, mas o pessoal tá naquela campanha, né? Nossa, fizemos história, sei que é aquela coisa triste. Fez parte da história e... Fez parte da história, mas assim, se algum dia algum ANCAP aí quiser pegar o nosso vídeo lá sobre... as nossas posições, eu acho que se sentiria contemplado aí pela nossa colocação de que isso não basta. Mas muito bem, né? Na semana passada saiu aí, não sei se foi justamente na semana passada ou se foi na semana retrasada, saiu aí uma entrevista muito interessante com um mais novo fenômeno da internet brasileira aí. É um fenômeno já? Ah, eu não sei se ele é um fenômeno, assim. Eu vi que o Maurício Meirelles parece entrevistou ele. Então. É meio fenômeno. É meio fenômeno, tá se tornando, tá subindo. Uma que estrela é em ascensão. a entrevista aí que foi feita no podcast Podpah, um podcast aí que era da rede Flow de podcasts. Eles saíram agora, parece, podcast apresentado pelo Igão Underground, amigo do Júlio Cocielo, e o Mítico Jovem, que é um youtuber assim, antigão, né? Eu lembro, um tempão atrás, ele tava nessas aí tem essas idas e vindas. Né? Mas bem, o que ocorre é o seguinte, o entrevistado da vez do Podpah foi aí, né? Foi uma das primeiras grandes entrevistas do sujeito. Foi um cara aí, um sujeito chamado Delegado da Cunha, né? O nome dele seria Carlos Alberto da Cunha, no caso. Ele é delegado da Polícia Civil. Eu já tinha ouvido falar dele anteriormente, inclusive eu assisti a entrevista justamente porque eu já conhecia o sujeito do canal do Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo, ele, nesse ano aqui, ele tem feito vários vídeos de react do novo personagem dele, o Jefinho, que é um personagem lá que ele põe um filtro e fica com uma cabeçona, um narigão e tal. Aí o Jefinho faz os reacts aí dos vídeos do delegado da Cunha. E esse delegado é um delegado da Polícia Civil aí que faz vídeos das suas operações, né? Então ele filma ele lá enquadrando gente vendendo droga, ele filma indo no ferro velho clandestino, que faz parte do desmanche, explica e tal. Ele tem aí esse canal que começou a fazer bastante sucesso aí. O canal policial no YouTube sempre foi... Eu sei que assim, eles se agrupavam aí dentro da comunidade de motovlog muito frequentemente. Eu gosto muito de vídeo de motovlog, então volta e meia aparecia assim um vídeo de primeira pessoa, de enquadro, porque em geral é sempre né? Nunca é da posição do policial, é sempre dos motoca que ia lá, era enquadrado porque tava com o escapamento errado, não sei o que, tá com a placa móvel, tá com algum problema. Aí eles filmam em quadro. Aí eu reparava que às vezes tinha uns desses que era primeira pessoa do polícia enquadrando, né? E aí eu reparei que eles se juntavam aí nessa comunidade através da comunidade motovlog, né? Que é outra coisa que o Jefinho no canal do Rato Borrachudo reage. E aí acabou entrando esse negócio do delegado, eu conheci esse canal dele. E aí saiu a entrevista, eu fui lá ver. Também pra ver meio qual que era do cara, né? Pra ver qual que era do cara, né? Conhecer mais. E eu achei interessante que a gente comentasse aqui sobre a entrevista dele a coisa de que ele se reivindica aí ser meio que uma espécie de um delegado mais humano, humanista, né? E assim, eu acho que o ponto desse programa aqui de hoje não é fazer uma polêmica com um delegado da Polícia Civil. Até porque eu acho que isso não vai conseguir nada fazendo isso. Até considerando o temperamento do cara é meio perigoso. Né? Ele até parece assim, parece tranquilo, não sei, né? Mas assim, vai saber. Não é esse o nosso intuito, né? Estabelecer a polêmica com ele. Mas nós vamos usá-lo como instrumento de polêmica com outras pessoas. Nosso queridíssimo esquerda pequena burguesa nacional, que é essa maravilha aí da política mundial que a gente conhece, né?
A gente fez questão de assistir a entrevista dele, né? Eu mesmo vi a entrevista 2h30 pra pegar vários. Eu tenho algumas folhas de anotação aqui com coisas que ele disse ou deixou a entender, ou as coisas que ele disse levam você a entender isso, né? E a gente vai procurar utilizar aí algumas declarações dele, né? Ele tem posições com relação à polícia, né? Ele procura estabelecer algumas posições que ele tem, né? E que ele procura passar no canal dele, né? Sim, as posições que ele apresenta são posições do ponto de vista de um cara que é delegado da Polícia Civil. Então a gente já consegue imaginar o que a gente vai encontrar por aí, né? Como eu falei, o objetivo aqui não é polemizar diretamente com ele, né? O objetivo aqui é utilizar ele como instrumento de uma polêmica com outro grupo, que para nós parece uma coisa muito mais produtiva, porque esse debate sobre a polícia militar, ele não é da polícia militar propriamente, mas as coisas que ele coloca assim valem também para a polícia militar, né? Ele é um delegado da polícia civil, mas esse debate sobre a polícia militar já é muito fundamentado, já vem de miliano no partido, ele é uma coisa bem antiga já. A discussão sobre a polícia militar, né? O trabalho, por exemplo, de militantes universitários do partido já fez muita formulação sobre isso, por causa aqui em São Paulo, por causa da ocupação da PM, né, da universidade, que aqui teve por muito tempo a PM dentro da USP, por exemplo. Então, assim, esse já é um trabalho de debate já de um certo tempo, então não há necessidade aqui, eu acho, de fazer um vídeo inteiro para polemizar com ele. Mas eu achei mais pertinente. Eu achei muito mais pertinente pegar o sujeito para fazer a polêmica com as pessoas que deveriam ter essas posições. Uhum. Até porque um dos pontos que a gente vai tratar aqui é justamente uma posição que a gente diverge da dele, que a polícia vai ser mudada por dentro, né? Então. Então, assim, nosso objetivo central aqui é discutir com os setores políticos mesmo, ou seja, as forças organizadas aí. Convenhamos, a gente não vai mudar a posição do cidadão. Ele é delegado da polícia civil. No máximo a gente faria ele sair da polícia, no caso, não continuar nela. Aqui não, a gente procura travar um debate com a esquerda, né? Nossa digníssima esquerda, né? Que é dificílimo debater com o pessoal, né? Que ou você não pode criticar, ou se você critica, você é brutalmente caluniado. Mas a gente vai seguir no nosso trabalho aqui de estabelecer essa polêmica, né? Para nós a gente achou interessante, né, colocar isso daqui, que a gente viu esse ângulo, valia a pena colocar. E visto que a gente trata em geral dessas coisas que acontecem na internet e tal, a gente achou pertinente colocar aqui, né? Finalmente a temática desse programa era bem maleável, então a gente achou que deu espaço, né? Bem, vamos lá, né? Acho que eu quero levantar aí os pontos principais, né? Então. Uma coisa. Não foi feita a apresentação das pessoas que estão aqui hoje? Pode falar, né? Tô eu aqui, Kaká, né? Estamos também os usuais Arthur Cisconeto, né? Que está aqui, pode falar. Diretamente de Santa Catarina? Diretamente de Santa Catarina do meu lado, né? A cadeira dele chamou Santa tecnologia evoluiu. Que ódio. E do meu outro lado aqui, do meu lado direito, não sei representando o estado de Campinas. Representando o clã campineiro, né? Aqui está o Daúde, que apresenta o Cineclube Luiz Buñuel. Boa noite. Ou bom dia. Bom dia, independente do horário que você estiver ouvindo. Horário, boa tarde, bom dia, boa noite. Bem, e na minha frente aqui está o Mafra, representando aí a nação alagoana. Diretamente do país Nordeste. Do país Nordeste. Está advindo aqui, o Mafra é um membro recém-ingresso aqui do Procultura, né? Então ele está aqui no nosso time, né? Apesar que o time ainda não está na sua forma final, né? Segredo. Um spoilerzinho, aquele meme do Freeza, né? This isn't even my final form, tal. A gente ainda não está na nossa forma final. A gente vai ter que arranjar uma mesa maior, né? Vai precisar de uma mesa verdade. maior quando for fazer presencial. Vai precisar até de mais equipamento, que essa mesinha só tem 4 canais. Verdade. Bem, mas depois a gente pensa nisso. Bem, a gente colocou aqui, né? Eu tive a ideia porque eu, ao ouvir a entrevista, eu reparei que muitas das posições do cidadão, né, com relação à polícia militar, são posições que eu já presenciei durante em debates da esquerda,
assim, a posição dele ou era idêntica, que eu achei muito escandaloso, o delegado da Polícia Civil ter a mesma posição em algumas coisas, né? Delegado da Polícia Civil. Em algumas, você tem uma política que ela é análoga ou similar, né? Ou seja, ela leva para o mesmo lugar ou ela tem um fundo ideológico similar. Né? De uma forma muito muito resumida, daria para colocar assim, pelo menos do que a gente conseguiu listar, porque era muita coisa. Eu fiz, por exemplo, anotações de pente fino, eu fiz mais ou menos até 1h20 de entrevista. Né? A entrevista tem 3 horas e pouco. Né? Então, não, acho que tem 3 horas cravado. Fiz até 1h20 anotações de pente fino. E eu consegui encher aqui. Eu fiz muita anotação. Então, assim, não fiz anotações de pente fino para a entrevista toda. Até porque eu acho que tem coisas na entrevista que a gente não teria como polemizar. Por exemplo, no caso ele faz uma explicação sobre o... Você até daria pra polemizar, mas seria mais complicado, não teria tanto fundo. Mas assim, ele fala na entrevista sobre o problema de como o tráfico compra armamento e produz a droga no Paraguai. Ele fala de coisas assim sobre a vida dele no judô, né? Que ele era atleta profissional de judô, a vida dele como tenente do exército, né? Uma época ele foi tenente. Então, assim, essas coisas até a gente não vê muito. Mas a gente procurou pegar algumas coisas sobre a visão dele sobre a polícia, que é o mais interessante, que é como eu falei. Existem posições que escandalosamente são praticamente idênticas e tem posições que são análogas, ou tem o fundo da posição tem a mesma origem. Né? Vamos lá, né? A primeira coisa, né, que eu acho que a gente mais coloca aqui, que a gente mais vai colocar aqui hoje, né? E é óbvio, né, se tratando do cara que é policial, da Polícia Civil, ele tem a consideração de que o policial é um trabalhador. Até aí, nada demais, né? Ele é um policial e ele não é comunista, nem nada do tipo. Até porque se ele fosse comunista, ele não seria policial, muito provavelmente. Então é natural que o sujeito tenha a posição de que o policial é um trabalhador, não sei o quê, uma espécie de um operário. Essa posição é idêntica à posição à posição de um setor da esquerda. Inclusive, essa daí eu posso falar por experiência própria. Porque eu me lembro de muitas manifestações que eu fui, onde a polícia de São Paulo tava assim, nossa, chegou em peso, assim. Tinha mais polícia que gente em algumas manifestações que eu fui. E o pessoal não se segurava em bradar aquela palavra de ordem de ei, você aí fardado, você também é explorado, né? E aquela consideração de que o policial é um trabalhador e não sei o que e tal, considerando assim que essa função de chacina assim, da população, de opressão contínua tal, ela é uma ocupação, um trabalho efetivo, né? Que finalmente para a pessoa ser um trabalhador, ela precisa ter um trabalho produtivo, né? Tem que entender isso de um ponto de vista, né? O trabalhador, assim, que se a gente considera um operário, né? Ele é uma pessoa que tem uma função produtiva na sociedade. Vende a própria força de trabalho e produz. Isso seria um operário, né? Por excelência. Eu não vejo a produção, né? Não existe produzir repressão. Né? Então, a repressão não é um objeto material, palpável, nem nada. Ele não chega no final do dia, só cota diária de repressão. Não, até isso aí até tem, viu? Se for olhar, deve ter aí uns caras que tem. Quantas pessoas você bateu hoje? Quantas pessoas você enquadrou, que você matou. Não, o próprio da Cunha aqui. O da Cunha, ele fala assim que... onde a gente passa, a gente leva um preso. Parece assim que é uma cota, sabe? Porque até uma cota não tem que levar a gente preso. Como assim? Não levou ninguém preso? Sim. Se a gente preso, o trabalho não foi bem feito. Você não foi... então, mas dá um pouco essa impressão. Sistema de pontuação, né? Você 10 pontos se o cara for preto. Ele fala... Nossa, que horror. Que horror, não, ali. Não, mas se deixar, tem, viu? Eu não vou negar, não. Eu acho que se... Você vai pra uma cidade muito de interior, assim, ou sei lá, não sei se... Deve ter em São Paulo também. Sei, oficialmente, talvez, às vezes, tem uns caras muito sádicos, que tem um esquema deles, assim, uma espécie de um joguinho, né? Eu não duvido... como eu falei, eu não duvidaria. Por mais mórbido que seja o comentário, assim, eu tendo a não duvidar. Mas, assim... essa ideia de que o policial é um trabalhador, né? É estranho, porque finalmente, assim, não só o cara não está produzindo, como de uma certa forma está destruindo coisas, né? Porque o cara vai lá, destrói, leva a gente presa muitas vezes sem motivo, né? Assim,
Não sem motivo, né? Leva gente presa injustamente, mata gente sem motivo nenhum, né? O Brasil é o país que mais mata gente na mão da polícia no mundo, né? Eu acho que é uma diferença, inclusive. Um negócio que, pelo menos a respeito dessa questão do trabalhador, que ele difere um pouco da esquerda pequeno burguesa, é que ele é um pouco pior. Ele, no caso, ele coloca num ponto da entrevista, né? É discutido o problema do salário, né? Do policial. E, bom, o Marcelo Freixo, né? Aí do PSOL, ele ficou conhecido aí, entre outras figuras, principalmente do PSOL, que defende a reforma policial, etc., a defender o aumento da remuneração do policial. Com um trabalho aí de alto risco, etc., aquela coisa que a gente, inclusive, vai comentar um pouco aqui no podcast, mas que a gente sabe que é aquela, você dá um biscoitinho, como a gente tava discutindo antes, pro como diz o Bezerra da Silva, dá aquela banana pra você. Exato. E a posição aí que o da Cunha coloca, né? Ele é um pouco. É um pouquinho menos biscoiteiro. Né? Ele coloca assim de uma forma bem simples. Assim, um policial ele não pode reclamar do salário baixo ou alto que ele recebe. Tem que fazer o serviço. Tem que fazer o serviço. Ele, inclusive, utiliza o exemplo de outro trabalhador. Esse sim, trabalhador, minimamente falando. Porteiro, né? Ele usa o cara que é porteiro, ele pode estar recebendo bem, pode estar recebendo muito mal. Ele vai ter que fazer o trabalho dele. Se o policial vai abordar o porteiro, não tem por que ele ficar com isso na cabeça. Ele tem que fazer o trabalho bem feito. Nesse sentido, é engraçado, né? Nesse sentido, ele estaria assim, ele estaria no pior dos dois mundos, né? Porque ao mesmo tempo que ele acha que o policial é um trabalhador, ele acha que o policial não tem o direito de reclamar a melhor condição de trabalho. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, uma polêmica que foi muito forte do partido com a esquerda, o pessoal deve lembrar, era durante a época daquela greve dos policiais lá, onde é que foi? Foi no Nordeste. Foi no Ceará, não foi? Né? Foi Ceará. Teve envolvimento familiar. Não foi aquela que o Cid Gomes derrubou o portão com o trator? Nessa polêmica, o partido se colocou com a seguinte posição, que é uma posição contraditória, mas ela é naturalmente contraditória porque é uma posição de princípio, né? A nossa posição era de que o policial tem o direito de fazer greve, porque não se pode restringir o direito de fazer greve. Se a pessoa trabalha, assalariado, tudo, o cara tem direito de fazer greve, por mais que ele não seja um trabalhador. Mas a gente não defende as reivindicações que eles estavam levantando. Porque, para nós, a polícia é um instrumento de repressão. Atender às reivindicações da greve de polícia é reforçar o aparato de repressão, dar melhor condição de trabalho para aquele policial, ou seja, dar melhor condição de reprimir. Que é a política em geral da reforma da polícia. Nesse sentido, a nossa posição era, do ponto de vista de princípio, esses policiais têm que ter o direito de fazer a greve. Mesmo que nós, como pessoas que são a favor do fim da polícia, achamos que esses policiais não devem ter a sua reivindicação atendida. Eles têm o direito de fazer a reivindicação, mas nós não achamos que essa reivindicação tem que ser atendida. Então, nesse caso, ele estaria no pior dos dois mundos. Sim. Porque o sujeito é trabalhador, mas não pode fazer greve, não pode reclamar, ele estaria aí na maior das saias justas, né? Uhum. E é engraçado, porque aí ele meio que está do lado da esquerda também. Porque a esquerda foi contra o direito do pessoal fazer greve naquela época. Verdade. Só nós estávamos do lado daquele pessoal do direito deles de fazerem greve. Então, né, fica aí, né? Já no primeiro, você já tira assim e fala, porra. O cara é mais de esquerda que o Freixo. Tem que fazer um quiz aí. O que é posicionamento dele, o que é posicionamento do PSOL aí. É uma posição de esquerda. É assim, eu não diria que ele é um esquerdista pequeno burguês. Eu colocaria o seguinte, a esquerda está virando um delegado da PM. É um negócio um pouco assustador, né, pra você ver, assim. Só nisso daqui já é meio escandaloso. A gente tem outras coisas pra colocar. Essa é uma das mais a ponta do iceberg. Assim. Aí o Arthur levantou o negócio da reforma da polícia, que é interessante, né? Ele, durante a entrevista, ele levanta aí a bola, né, desse problema de que ele acha que tem coisas erradas na polícia e ele acha que a polícia sim reprime a população. A polícia oprime, né?
Ele tem uma consideração que não vai caber muito colocar aqui, mas ele tem a consideração de que o tráfico também oprime a polícia. Ele é meio centrista, esse cara. É engraçado. Ele é meio Copa Centro do Mundo, assim. Ele chega lá e tal, né? Ele chega no começo da entrevista já falando, não, esses extremistas e não sei o que e tal, né? Que é um negócio assim... É um negócio também meio da esquerda atual, né? A esquerda que vive entre o radicalismo identitário e o voto no Baleia Rossi. Né? A gente... Então, nesse sentido, né, aí também eu acho que cabe para certos setores da esquerda, ele estaria sendo muito prudente, o cidadão, o senhor da Cunha. Eu acho que isso é interessante porque ele vai ter uma série de facetas, esse problema da reforma, né? Até porque um dos pontos aí que fez a gente gravar o programa é que ele se aproxima muito da esquerda pequeno-burguesa, justamente na questão do seguinte, o problema principal dele é o problema da forma que é feito. A gente vai ver as declarações dele a respeito do problema da repressão, né? Um primeiro ponto, né? Ele coloca a respeito da abordagem, né? Em geral. Um dos pontos que ele traz a respeito de ter que ser mudado na polícia em geral é a forma aí com que as abordagens, o tratamento, melhor dizendo, é feito por meio das operações. Isso aí é ouro. Esse é ouro. Coisa linda essa declaração. Total freixo também essa daí. É totalmente freixo essa daí. Ele coloca, a grosso modo, que o problema fundamental é o seguinte. O cara não pode ser racista na abordagem. Não só racista. Ele coloca assim, o policial ele não poderia ser antiético na abordagem. É um negócio até meio cristão. Assim, tem que ameaçar todo mundo igual, né? Não, é um negócio até meio católico, assim, tipo, não tem que ameaçar. Tem que oprimir sem ameaçar. Entendeu? Ele fala, o diálogo vale muito mais do que... Ele inclusive, isso aí eu listei algumas declarações dele que eu pus entre aspas aqui. É mais fácil dialogar, né? Uma delas é, nada vence um diálogo. Né? Eu achei engraçado, vindo do delegado da Polícia Civil. Vamos lá. Isso que você falou, né? Vale pontuar, né? O delegado da Cunha é negro. Né? Uhum. Ele é negro, inclusive ele faz aí ele faz essa colocação, né? Ele utiliza desse argumento aí para dar também um tom mais popular, né? Nas colocações dele ele entra falando, ele entra cantando Racionais, né? Demagogia assim, ó. Então, ele entra cantando Racionais, é um negócio bem demagógico, eu achei, né? Ele faz toda uma argumentação sobre por que o policial pode ouvir rap, não sei o quê. Que é um típica discussão pastelônica da esquerda. Ele fala também uma coisa que inclusive a gente esqueceu de ver antes de gravar, que ele fala sobre que o policial não pode gostar de funk ou rap, né? Sobre criminalizar o funk ou o rap. Ele fala, não, são expressões musicais, né? Você não pode... Mas eu gostei dele discutindo se o policial poderia ouvir e não sei o quê. Que é uma discussão meio pastelônica no fim, entendeu? Ele coloca assim que, tem o rap que fala mal da polícia. Ele fala sobre o proibidão, né? O funk proibidão. Fala mal da polícia. Que então... o cara ele faz a música proibidona no sentido que ele tá revoltado se ele faz a música só de falando mal da polícia. Tudo bem, ele não escuta. Mas é porque ele tá revoltado com alguma coisa e ele quer se expressar. Aí nesse sentido o cara tem todo o direito de se expressar. Mas ele falou que ele não escuta. Nesse sentido, aí eu vou ter que tirar esse ponto dele, que a esquerda seria mais repressiva nesse ponto, né? Aí o delegado, de novo, centriou um pouquinho. Um ponto a mais pra esquerda ficando burguesa na repressão. Pontinho, a polícia... Aí eu acharia já que o delegado seria uma pessoa mais conservadora. Falando, não, isso daí tá errado. Porque isso daí é bem típico da esquerda também. Essa coisa meio... Eu lembro da época do debate da apropriação cultural, né? Nossa. Que aí entraria também, né? Tipo, ele poderia ser acusado de apropriação cultural porque ele é PM e tá ouvindo apropriação cultural, o PM escuta Racionais. Então, grande debate da esquerda. Então, nesse sentido, ele tá mais fora. Aí, né? É que também esse debate da apropriação cultural dá uma esfriada, né? Felizmente. Ainda bem, né? Que é um negócio um pouco absurdo, tipo, além da conta. Mas bem, vamos lá. Né? Ele também, né? Esse eu achei também muito interessante, que chama atenção, né? Isso não aparece lá na entrevista, mas aparece nos vídeos dele. Nos vídeos ele faz as operações com um colete à prova de balas e
Uma figura de velcro, assim, que é uma mistura do logo do Justiceiro, aquele herói da Marvel. Assassino. Ele é um anti-herói da Marvel, né? Da Marvel? É da Marvel, eu acho. Deve ser. Ele é um anti-herói da Marvel aí, o personagem Frank Castle, né? Ele é um assassino aí, que vinga... eu não lembro agora a história do quadrinho exatamente, eu nunca cheguei a ler, eu só joguei aquele jogo do Play 2. Ele é meio Juiz Dredd anarquista, cara. É, então. E assim, Mas só, ele tem esse logo que é uma mistura do logo do Justiceiro com o Pantera Negra, que foi outro... Nossa Aí senhora, também. que Mas não pode confundir, não é os Panteras Negras. Não é o partido Pantera Negra. O Pantera Negra é o T'Challa lá, o filme O do do Pantera filme. Negra. péssimo. Então, de novo, isso aí é ouro puro, né? Que também esse filme aí, que a gente fez uma crítica, né, sobre ele na época que ele saiu, do ponto de vista de que, na realidade, o herói do filme é o vilão. Com certeza. É também um filme aí que foi um pouco esse pessoal genericamente de esquerda, muitas vezes usa como uma simbologia, né? O Pantera Negra e tal, o herói negro, pá. Mas também eu achei interessante, chamou a atenção essa conexão aí com esse negócio, né? Mas bem, sobre o tratamento, ele levanta a questão de que você não pode oprimir, você não pode fazer uma abordagem sendo, assim, a melhor maneira que eu consigo definir assim, é antiético, né? Você não poderia chegar numa abordagem e chegar lá e ser racista, ser agressivo com a pessoa, ser grosseiro, né? Então, para ele seria errado, assim, você levantar a coisa da seguinte maneira, né? Você chegar, como fizeram com ele dá um relato de uma abordagem que fizeram com ele, onde ele estava com uma motocicleta, chegando em casa e o policial chegou pra ele e falou assim: e aí, negão, roubou a moto aonde? Segundo ele, isso aí seria uma abordagem assim antiética. E é mesmo. É uma abordagem racista, tudo. Mas o que me chama a atenção é a alternativa dele a essa abordagem, né? Que é muito interessante, né? Segundo ele, né, a maneira para resolver esse problema, né? Vermos aí uma polícia amplamente eficiente, né, idônea, civilizada e maravilhosa. A melhor escapatória seria apontar a arma e polícia, vamos pra cima, você vai ser revistado. Que pra mim, eu particularmente acho que tem uma pegada meio 1984. É um negócio meio assim. Assim, você é aquela coisa que veio de um lugar que você não... Um negócio meio robótico, né? assim, você... O que vai acontecer comigo agora? Ele mesmo fala, ele mesmo coloca isso que eu acabei de falar num sentido um pouco mais vago, mas ele coloca uma coisa positiva. Ele fala assim: então, você não se sente mais enquadrado, se for uma coisa assim? Ele fala, você não se sente mais seguro? Você não se sente mais seguro. Com uma pessoa apontando uma arma pra você. Você não fala, ele fala assim: você não se sente mais enquadrado, você não sente mais autoridade? Eu penso assim, realmente... Você se sente mais enquadrado, mas isso não é positivo. Porque precisamos entender uma coisa, né? Essas coisas de abordagem sem motivo nenhum na rua, né? E essas abordagens, revistas e coisas do tipo, elas criam basicamente um verdadeiro reinado de terror na sociedade que você vive, né? Você vive num eterno medo de que se você passa perto da polícia, você não é boa pinta, você é um cara mal encarado aí, você vai ser parado pela polícia e tal. E assim, vamos dar o benefício da dúvida. Vamos supor que isso daí fosse melhor, né? Não vai ser sempre que você vai ter um da Cunha, né? Exato. E é engraçado porque ele levanta muito problema meramente técnico da coisa, né? Ele fala muito do manual, né? Ele tá sempre falando no manual, nas técnicas, assim. Ele falou, você aprendeu isso na academia militar? Ele fala que ele quando ele se formou na academia, ele lapidou o jeito que eles ensinaram na academia, que segundo ele é o jeito errado. E ele lapidou do jeito dele, que é o jeito certo de abordar... De reprimir. O jeito certo de reprimir. O jeito certo de reprimir. Olha, essa colocação dele sobre a repressão, ela é análoga a muitas atitudes aí que a gente já viu, por exemplo... algumas atitudes que a gente já viu aí.
por exemplo, nesses debates sobre racismo estrutural, a gente vê muito isso. O pessoal colocando assim que você tem que proibir determinadas coisas, entendeu? Ou aqueles biscoitos que nem a gente falou aqui. Por exemplo, o biscoitaço lá da Magazine Luiza, de ter feito aquele programa de treine pra negros, né? Nossa. Que muita gente, assim, nossa, quase canonizaram a mulher da Magazine Luiza, falando, nossa, ela era dilmista, ela foi contra o impeachment, ela, nossa, A Magalu, né? é, que ele- assim, colocaram Aquele- assim do lado dela, colocaram assim, né? Marx, Engels e mulher E da Magalu, Magazine né? Luiza, tá ligado? Nossa. A mulher é o Engels 2.0, assim, a burguesa do bem, tá O ligado? novo Lenin. É, né? Tipo, o. Sendo que assim, isso aí é como eu falei, é a banana, né? Ele vem, ele chega pra você e te dá essa banana e aí você se vira com isso, né? Esse negócio que ele coloca aí é uma abordagem similar da realidade, né? Ao invés de você resolver um problema, né? Que nem esse negócio da Magazine Luiza, chega lá e dá uma banana para o problema do desemprego mórbido que existe no Brasil, por exemplo, com o problema da exclusão do negro do mercado de trabalho, né? Uma série de problemas que o negro tem. Aí a pessoa vai lá e faz essa microação aí que tem um intuito assim, né? Criou até uma ondinha aí de fazer trainee para negros. Eu vi que o Carrefour fez um. Eu achei muito mórbido. É um negócio bem... Então, aquela migalha, aquela banana que ele te dá, né? Que não resolve nada na realidade, né? E isso é uma coisa muito comum, né? A gente viu aí esses músicos medíocres que a gente tem hoje em dia indo lá e censurando a letra das próprias músicas, né? Teve gente que fez isso aí, tirou coisas, falavam que eram supostamente LGBT-fóbicas, eram racistas e coisas do tipo, né? E a gente não viu o racismo assim, regredir assim, nem um átomo na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, a tendência é ficar cada vez pior, né? Recentemente aí atacaram ele, a vereadora e deputada trans do PSOL, que atacaram. A Isa Penha? Não. Teve esse aquela- caso. Teve lá em Maceió também, que a polícia quase atropelou uma mulher que foi candidata do PSOL. Então, isso daí, vocês veem, não ajudou nada. Né? Aqui, isso que ele tá colocando é basicamente uma versão menor, assim, que responde ao âmbito da abordagem policial desse problema, dessa abordagem do problema, que é chegar lá e dar uma banana pro abordado. Né? Tipo, dar uma migalhazinha, assim. Ao invés de resolver o problema, de que as abordagens policiais, esses baculejos que a polícia faz, eles são, assim, um reinado de terror da sociedade brasileira. Você fica numa verdadeira apreensão total, assim, você não sabe o que vai acontecer com você, tudo, né? Pode acontecer a qualquer momento, sem motivo nenhum, entendeu? E o cara pode alegar o que ele quiser e não vai se dar mal, né? Se você reclamar, é desacato. Se reclamar é desacato. É uma bosta o negócio. O reinado de terror fica. Só vai embora O racismo. só vai né? embora o racismo, o sexismo. Ele quer purificar a repressão. É. Quer deixar repressão filtrada. Então, no fim, é uma abordagem muito parecida com essas que a gente já viu. De coisas assim, né? Tipo, os caras que vão lá e sugerem censurar tal coisa, né? Essas medidas contra o racismo estrutural. Ele, inclusive, nessa entrevista, falando sobre isso especificamente, ele faz analogia ao problema do racismo estrutural. Ele diz que dentro da polícia existe uma cultura violenta estrutural. Uma cultura estrutural da violência. Estrutural. E ele fala, é tipo aquele negócio de racismo estrutural. Ele fala. Ou seja, de novo, o delegado da PM tá pensando igual a bancada da Câmara dos Deputados do PSOL. Que é um negócio assim assustador, entendeu? Talvez ele seja um pouco mais progressista. Não sei, né? Ele não votou no Baleia Rossi, né? Foi ele que tomou essa decisão, pelo menos. Vai, pra ser justo, ele não ia votar, que o pessoal não votou porque não teve segundo turno, né? É verdade. É verdade.
Mas assim, nesse caso, a abordagem é a mesma. Assim, o ideal do delegado da Polícia Civil e da esquerda nacional para resolver o problema da opressão usa o mesmo método. E os argumentos que ele usa também é muito parecido com os argumentos que o pessoal da esquerda pequeno-burguesa usa, que o problema não é que a PM, a polícia, na verdade, no geral, é um aparato que só existe pra reprimir. Ele coloca como se tivesse algumas maçãs podres, igual muita gente do pessoal fala. Muita gente do tem algumas maçãs podres que estragam o trabalho dos trabalhadores honestos da polícia, que querem fazer repressão filtrada, purificada, sem racismo, homofobia. Isso daí me lembra, cara, uma linha de um comediante norte-americano de stand-up. Ele é negro, né? Ele tava na época do negócio do problema do Black Lives Matter, bombou essa linha desse cara num formato de meme, né? Que ele falava assim, né? Que toda vez que a gente fala mal dos policiais, sempre vem aquele pessoal. Mas são só algumas maçãs podres. Fala assim. Não são todas as profissões que podem dizer isso daí. Imagina se chegasse aí o CEO da United Airlines e falasse: não, quase todos os nossos pilotos sabem pousar. Imagina. Esse argumento que são só algumas maçãs podres. Primeiro, absurdo. haja maçã podre. Que essas algumas maçãs podres estão matando aí mais de 1.000 pessoas por ano no Brasil. Né? Então, assim, é uma coisa a se observar aí. É uma coisa meio... O próprio da Cunha, ele coloca, né? Que eles seguem as suas normas e tudo mais, mas há exceções, né? Há pontos fora do... Até ele fala assim da própria equipe dele, né? Ele fala que o pessoal de se trabalho. excede. Aí a pessoa vem reclamar com ele: ô, da Cunha, você não é aquele cara lá todo certinho e tal? Por que você é o cara da sua equipe? Fez isso aqui, não sei o quê. Aí ele fala: não, eu vou dar uma conversinha com ele pra ele se endireitar aí, porque tá certo. Então. Nesse caso aqui, né? Assim, é idêntico. É muito engraçado ver a coisa desse jeito, né? Bem, por último, né? Das colocações que a gente tem aqui, que eu acho... menos importante. Mas não menos importante. E eu acho que é, assim, das mais interessantes também, né? É uma posição que ele tem, né? Que a gente vê muito frequentemente na esquerda, né? É muito interessante, inclusive. Eu tô rindo, não consigo me segurar. Não, mas é engraçado, cara. A gente tá fazendo um episódio de 50 minutos, falando 50 minutos aqui, e mostrando por A mais B que a esquerda nacional tá tendo a mesma metodologia de trabalho que um delegado da Polícia Civil de São Paulo. Assim, a coisa tá ruim mesmo. Assim, a gente ri mesmo pra não chorar. Mas assim, a última coisa que a gente queria colocar é o seguinte: ele, durante a entrevista, ele manifesta aí o interesse em colocar o problema de que no Brasil a lei é muito ruim, né? Ele mesmo é advogado formado em direito, né? E ele faz alguns argumentos fundamentados aí sobre por que ele acha que muitos crimes deveriam ter aumento de pena no Brasil. Onde nós vimos isso? Na nossa queridíssima... Vou dar 5 segundos pra vocês descobrirem. A nossa queridíssima esquerda está aí, né? Nossa, o que não falta é projeto pra criminalizar, falar tal coisa, criminalizar, dizer aquilo. Se você matar alguém, mas for mulher, aí aumenta mais a pena do cidadão que vai preso, e não sei o que. Tem muita coisa assim, em geral. Então, isso daí já é uma coisa, né? Existe uma filosofia aí que coexiste nos dois campos, de que se você aumenta as penas, o crime diminui. Eu achei assim, ele fundamenta melhor que a esquerda a ideia dele. A esquerda simplesmente propõe que tem que aumentar a pena. Ele mostra aqui, né? Ele dá alguns argumentos, né? Tanto sobre o aumento das penas para determinados crimes, onde ele usa o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos como... Porque ele esqueceu de avisar que os Estados Unidos é um reino de terror 10 vezes mais assustador que o Brasil, nesse sentido. Uhum. Porque lá, assim, você pode ter até menos medo da criminalidade nos Estados Unidos, mas você tem 100 vezes mais medo da lei. E a lei, diferente do que ele imagina que seja a lei, ela não é aquilo que ele pintou, que é a maravilha de todos, né? Aquela
o instrumento da defesa do coletivo da sociedade, né? Ele fala isso, exatamente. A lei é essa cartilha da opressão brutal de uma classe pela outra, né? Ele não entendeu, né? O coitado não entendeu, né? E eu acho que a nossa esquerda também não, que é outra semelhança muito interessante. Nenhum dos dois entendeu, né? Que o Estado o Estado é um instrumento dessa opressão de uma classe pela outra, não é um instrumento da defesa da sociedade nem nada do tipo, né? Ele mostra lá que nos Estados Unidos você tem uma incidência menor de crimes, como roubo, por exemplo, assalto à mão armada, né? Sequestro, ele fala que aqui no Brasil tem pouco, que aumentar a pena. Segundo ele, assim, se aumenta a pena e os criminosos migram de crime. O problema é o seguinte, eu fico pensando, e se você subir todos os crimes para 25 anos, e aí? Vai acabar o crime? Acho que não. Decretado o fim do crime no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele esquece de falar, primeiro, isso, que os Estados Unidos é esse reinado de terror, essa maldição do mundo moderno, aí, a legislação norte-americana. E segundo, que os Estados Unidos têm uma razão social para uma diminuição também dessa incidência de crime, né? País desenvolvido. Claro, é um país desenvolvido com a altíssima taxa de desigualdade social, né? Você vai ter aí uma série de problemas, a opressão dos negros lá é um negócio até pior do que aqui, tá? Até por um problema de estrutura da sociedade norte-americana, tudo. Mas assim, vale pontuar o seguinte, que ele tem essa concepção que ele procura fundamentar, e ela é uma concepção falsa, de que se você aumenta a pena, o crime diminui. Ele mesmo se refutou até, porque ele mostrou não é que o crime diminui, o crime só muda de lugar. Aí quando subir tudo, só distribui de novo, tá ligado? Autocrítica. Né? E aí ele também esqueceu de falar o seguinte, né? Que aqui no Brasil a gente já tem mais de 1 milhão de pessoas presas. O ritmo, isso subiu muito rápido, inclusive, porque essa é uma das poucas estatísticas que eu me lembro de ter mudado brutalmente, que eu lembro de uns anos pra cá não era 1 milhão, era bem menos. E ele esqueceu de avisar que nos Estados Unidos tem coisa de 3 a 5 milhões, não é? Isso, 3 ou 5 milhões de presos lá, ou seja, é muita gente, né? E os Estados Unidos não tem 1 bilhão de pessoas, porque 5 vezes maior, não tem 1 bilhão de pessoas. Ou seja, a taxa de prisões é bem maior. E ele, assim como uma esquerda pequeno burguesa, se preocupa com a primeira parte do problema. Ele só dentro da cadeia. Depois, a qualidade de vida na cadeia, como é que O pessoal se mata lá, se a polícia mata a gente. Não, isso daí secundário. Também. Outra semelhança dos dois. Nenhum dos dois se importa com o depois, só se importa com essa parte. Pôr gente na cadeia. Isso daí os caras fazem de boca cheia, né? A diferença é que um pede e o outro faz. Que ele é delegado, ele realmente bota a gente na cadeia. É como a gente falou, ele se vangloria. Ele passa no lugar e fala, não, sempre que a gente sai, a gente leva 2 presos e tal. E esse negócio da lei, né? Acobertar, né? Um dos negócios assim, que eu achei mais interessantes é assim, 2 coisas, né? Primeiro, ele fala, na entrevista é falado do negócio da juventude, etc., do pessoal nas periferias temer muito a polícia, né? Porque, bom, o cara, inclusive, quem tá fazendo entrevista, dá um exemplo, eu tava às vezes conversando com um amigo meu, marcando futebol e tal, a gente via a viatura da polícia se aproximando, a gente dava no pé, né? E o cara ali explicando, o cara, ou ele não pegou o que o cara quis dizer, ou ele simplesmente não deu bola, e ele simplesmente disse o seguinte, não, mas é isso aí mesmo. O pessoal tem que ter medo da polícia. Então. E ele falou, e eu ainda por cima entro na periferia dizendo para as crianças entrar tudo pra dentro de casa. Etc, mãe, etc. Porque periferia é lugar de bala perdida, de confronto, etc. Ou seja, o negócio é pra ser assim mesmo. E um segundo ponto é que em meio disso, nesse negócio da lei, ele dando de exemplos, ele dá um outro exemplo que a gente tava comentando aqui, que é um exemplo assim muito bom. Queria o exemplo do RG, né? Ele falando assim, bom, não é obrigação do cidadão sair de casa com seu RG. A lei o ampara nesse sentido. Mas, por outro lado, não é minha obrigação saber quem é o fulano de tal. E aí, né? E aí? Não, aí tem a terceira também, que ele fala assim, na entrevista eles perguntam sobre droga, ele fala assim, o porte de droga não é crime. O porte de droga é crime. O consumo não. Pro seguinte, o consumo você implica ter porte. E assim,
vamos supor, aí você fala assim, ah não, mas não pegou com o cara, então não pode, então tudo bem. Mas vamos transpor pra outro crime, assassinato. Você encontra uma pessoa morta no chão, entendeu? Houve um crime em algum momento, mas você não vai poder pegar porque morreu e você não viu? Eu acho que não, né? Ou seja, acaba que dá na mesma, né? Essas coisas, lei brasileira é essa maravilha de Deus que a gente tem. Por último, né, que eu acho interessante, é colocar o seguinte, ele coloca o problema das condições de trabalho do policial do ponto de vista jurídico. O amparo que o policial tem na lei para cumprir a sua ordem, né? Isso daí enquadra um pouco naquele negócio do policial trabalhador que a gente falou, né? Que a esquerda defende as melhores condições de trabalho do policial, né? Isso que eu acho engraçado. Só um parênteses. Isso que eu acho engraçado. Na hora que o policial não tá pedindo nada, que tá fazendo greve, nada, a polícia defende os desgraçados. O pessoal defende a polícia nos atos, fala que eles são explorados, que não sei o quê. Monta pararipopopó, não sei o quê. Aí quando tem a greve dos caras lá, ou seja, seriam os explorados reclamando seus direitos, o pessoal vai lá e cai matando, defende que nego passe escavadeira em cima, ataque bomba, mate gente, mata todo mundo. Entendeu? Que é assim, incongruência total do negócio. E o melhor que eu lembro que na época a grande defesa, seja da burguesia, ou seja da esquerda pequena burguesa, é que o pessoal não tava podendo combater os crimes que estavam acontecendo, né? Não, mas até aí, se o cara é um trabalhador, essa seria a atividade produtiva dele. Exato. No mundo mágico e com açúcar da esquerda. Né? Mas assim, essa seria a atividade produtiva do cara. Greve consiste em cessar a atividade produtiva por reivindicação. Né? Você vai lá e para de trabalhar porque você quer uma reivindicação. Ou seja, até aí tá tudo normal. Porque se for assim, o cara não poderia fazer greve, não teria direito, né? De fazer greve. Isso que é foda, né? Essas incongruências maravilhosas, né, que a gente vê no nosso cotidiano. Mas só pra terminar, né? Ele, por último, tinha falado desse negócio das leis, né? Onde ele diz que a lei não ampara o policial brasileiro pra trabalhar e não sei o que e tal, né? E isso daí é engraçado, né? Que ele dá esse exemplo, ele compara com os Estados Unidos de novo, que é outra coisa que eu acho que a esquerda faz bastante. Né? É que a comparação é uma merda em geral, né? Você vê que eles estão agora tentando transpor o Joe Biden pra cá, né? Aqui a comparação ficou meio ruim porque é o Dória. Esqueceram desse detalhe, né? Que o Joe Biden brasileiro é o João Dória, o Alckmin. Né? Você fala assim, opa! Ele diz que o policial ele não teria lei para trabalhar no Brasil porque ele só tem direito à legítima defesa. Né? Que coisa horrível, a polícia não pode matar gratuitamente. Não, porque o que ele explica dos Estados Unidos é praticamente um homicídio gratuito. Assim. Ele dá um exemplo do carro. Né? O procedimento é acender a luz e colocar a mão no volante. Se você tirar a mão do volante, o policial está autorizado a disparar. Um disparo de uma pessoa fora do carro para um cara dentro do carro é um homicídio. Quer dizer, o cara não tá... se acontecer alguma coisa, se o cara desmaiar ali, tá ligado? Tiver um troço, um ataque epilético, soltar o volante, sei lá. Acontecer alguma coisa que o cara soltou o volante sem querer. Se o cara simplesmente não fala inglês e não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. E se o cara não tem mão? Não, mas ele não tá dirigindo carro. Daúde, por favor, Daúde. Vamos ser normais. Então, ele coloca isso daí, né? Ele fala assim que não, precisa ter... E volta no negócio do procedimento, né? Que é foda. O procedimento que o cara... Negócio técnico. Então, o negócio técnico. Essas tecnicalidades todas me lembram uma declaração aí, né? Porque assim, essas coisas que marcam, que você não esquece mais, né? Depois que você vê a primeira vez. Foi uma declaração que saiu, acho que foi da Luciana Genro, numa candidatura dela, que agora eu não me lembro se foi para prefeita de Porto Alegre ou governadora do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, é prefeita de Porto Alegre. Corrija-me se eu estiver errado. Mas, eu acho que isso aí foi o quê? 2016? Foi 2016, foi ano de eleição de prefeitura, né? 2016. A declaração era assim, né? Se não era isso, era alguma coisa muito parecida com isso. Assim, meu governo não será um governo de políticos, será um governo de técnicos. O problema da gestão. Né? A gestão, a gestora. Né? Bem, ele aqui também tem a mesma... Não tem política na opressão policial, assim. Não existe fundo político nisso daqui. É tudo um problema técnico. Meramente técnico. Né? Esses homicídios e tudo isso.
Assim, me lembrou, né? Até aí, assim, é muita injustiça comparar as coisas e equipará-las, mas que dá pra ver, assim, uma semelhança de pensamento, dá. Mas bem, né? No fim, fica aqui o nosso programa, né? Que é pra mostrar aí essas semelhanças que a gente detectou aqui. Eu gostaria muito que o pessoal compartilhasse isso aqui nas redes, né? Nossa, meu sonho seria bombar esse episódio. Seu sonho é que o delegado da Cunha faça um vídeo falando: esses moleque aí. Resposta ao Procultura. Resposta. Eu sei onde vocês moram. Não, isso definitivamente Eu não é acho que meu ele não sonho. sabe onde pelo menos eu e o Arthur moramos. Ele é delegado aqui de São Paulo. Ela é da ZL, né? Então, não sei, né? Não sei também. Mas bem, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Procultura. A gente agradece se o pessoal puder compartilhar. Vamos passar, assim, esse vexame aqui que a esquerda deu aqui, né? Lembrando, né, o propósito do vídeo é uma polêmica com a esquerda, não com o delegado. Finalmente, como eu falei, não tem sentido polemizar com um delegado da Polícia Civil, a não ser que ele seja candidato pelo PSOL, coisa que aconteceu. Coisa muito pior, inclusive. Não era delegado, ele era chefe, né, da polícia, não é? Um candidato aí foi a vice-prefeito, né? Então. Uma coisa que já não é novidade. Então, se o da Cunha vier a ser candidato um dia, poderia ser pelo PSOL, pelos Se ele parâmetros fazer muito todos aqui. sucesso, é uma tendência dos partidos pequenos burgueses tentar resgatar esses símbolos, né? Vai lembrar, por exemplo, o Daciolo, que foi primeiro resgatado pelo PSTU e depois pelo PSOL, né? E a gente sabe que tem inúmeras figuras aí que fazem uma certa popularidadezinha, né, nesse meio, que a esquerda pequena burguesa tenta resgatar para ser possível candidato. Candidato aí da Cunha, talvez a gente veja nas próximas eleições. Pode ser, né? Mas bem, vamos ficando por aqui antes que a gente se complique, né? Vou pedir pro pessoal compartilhar o vídeo, por favor, né? Vamos ver se a polêmica pega, né? Compartilhe a palavra do Procultura pros seus Compartilhe amigos. a palavra do Procultura. Muito obrigado pela audiência aqui. A gente vai ficando aqui até a próxima semana.